Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Tomás Guidai. Em Lucas 5, o evangelista começa a narrativa de um evento da seguinte maneira: Aconteceu que, estando ele, Jesus, numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Lucas fala de um homem leproso que foi ao encontro de Jesus. Segundo a lei, os leprosos deveriam ficar afastados das cidades, até que a sua lepra o deixasse, para que os outros não viessem a ser contaminados. Fico imaginando, assim, os desafios dos leprosos em viverem afastados da sociedade, dos amigos e dos familiares, bem como dos possíveis desafios quanto à alimentação e outras questões básicas, desafios que iam além da doença em si. O homem em questão estava coberto de lepra, é o que Lucas disse. Talvez um indicativo do estágio avançado já da doença. Mas ele demonstrou grande confiança no poder de Jesus, ao se arriscar em aproximar da cidade em que estava, mesmo leproso, e ainda mais em se aproximar do próprio Senhor. A dúvida que ele tinha não era quanto à capacidade de Jesus de curá-lo ou não, mas quanto ao seu querer. Será que Jesus daria atenção a alguém inteiramente leproso como ele? Será que Jesus iria querer se aproximar dele e curá-lo? O texto continua assim: E ele, Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse. Mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Então, sim, Jesus quis curar o homem. Interessante, não importa quão imundos de pecado nós estejamos, podemos estar com pecados da cabeça aos pés. Se nos aproximarmos de Jesus com humildade e confiança no seu poder, ele quererá sim nos purificar por completo. Todavia, o final da história não termina tão empolgante como começou. Jesus ordenou ao jovem que não contasse nada a ninguém a respeito de sua cura, mas que simplesmente desse testemunho do poder de Jesus indo ao sacerdote para oferecer o sacrifício requerido pela lei para aqueles que foram curados da lepra. Assim, quando o sacerdote analisasse o homem e comprovasse a sua cura completa e repentina, o milagre de Jesus seria evidenciado e testemunhado. Todavia, o jovem não acatou a palavra de Jesus e saiu espalhando com a própria boca o que Jesus lhe fizera, o que, no fim, atraiu cada vez mais multidões a Jesus, dificultando o trabalho de Jesus nas cidades. Eu acho interessante comparar essa história com aquela registrada imediatamente antes, sobre a pesca maravilhosa que Simão Pedro teve. Simão, naquele momento, preferiu atender às palavras de Jesus, em vez de seguir a sua experiência e o seu conhecimento de pescador, mostrando-se digno de um discípulo de Cristo. Este homem leproso, contudo, apesar de bem intencionado, achou melhor seguir a sua opinião de divulgar a cura de Jesus com a própria boca do que ouvir a ordem de Jesus e testemunhar indo ao sacerdote, oferecendo os sacrifícios. No fim, a melhor forma de testemunharmos a ação divina em nossa vida é obedecendo a palavra de Deus, assim como Deus pediu que o homem fizesse. Muitos gostam de dar seus testemunhos de livramentos a grandes plateias, mas o melhor testemunho que nós podemos dar
é a mudança do nosso comportamento. Vamos então anunciar ao mundo o poder de Jesus de purificar o coração dos homens, sendo dedicados em cumprir com os mandamentos do Senhor. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.